Bom dia. A 8ª Feira do Livro de Limoeiro do Norte será realizada entre os dias 15 e 17 deste mês de setembro, na Praça da Matriz de Limoeiro do Norte, realizada pelo Instituto Brasil de Dentro, com apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, através da Secult, da Prefeitura de Limoeiro e da Academia Limoeirense de Letras. Fica aqui os nossos agradecimentos à Enel, sempre presente a esse importante evento jaguaribano. Iniciamos aqui a nossa live, uma live muito propícia para os tempos que nós estamos atravessando, que é sobre a comemoração dos 200 anos, as comemorações dos 200 anos da independência. E para isso nós convidamos o professor e escritor Ayrton de Farias, escritor intelectual muito conhecido, de muita referência aqui em nosso estado, em outras plagas do nosso Brasil, vários livros publicados, uma pessoa que tem se debruçado sobre assuntos vários da nossa historiografia. E o nosso escritor, editor, Raimundo Neto, também tem uma grande contribuição à historiografia do Ceará, vários livros publicados, editor, sempre presente dentro dos movimentos literários. E aqui chamo o Ayrton aqui para dar as suas boas-vindas e a gente começar essa live. Obrigado pelas palavras, Gilmar. Saudações aos povo de Limoeiro, uma cidade simpática, progressista, né, do Ceará. Parabéns pelo evento. Muito importante você ter eventos culturais que não sejam só em Fortaleza, né, que ocorram em outras cidades. Então, é muito importante que o evento em si, pelas atividades, pelas pessoas convidadas, e eu sinto muito honrado em estar nesse momento. Espero que em um outro momento eu vá pessoalmente, abrace a população, conversamos pessoalmente, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde, noite, manhã, né, muito proveitosa para todos. Tem até direito a tomar banho no Rio Jaguaribe, viu? E aí, meu querido Raimundo Neto, você? Eu já participei desse evento, né, pessoalmente, e já estive em Limoeiro, inclusive a primeira vez que eu estive em Limoeiro, você também foi nosso Cicerone, né, Gilmar? Foi o principal Cicerone, né? Era o Magela que tinha convidado a gente foi, e você que me apresentou a cidade, eu fiquei muito impressionado com Limoeiro. Hoje estivemos juntos lá. Porque a gente foi na feira, no mercado, né? Foi. No mercado, e lá quando você apresentava, olha, esse pessoal era eu, Ana Miranda, Pedro Salgueiro, e vocês, eles são escritores, aí daqui a pouco o cidadão começava a declamar cordel, né? Eu achava isso bonito, porque eu digo assim, a cultura que está no povo, né? Que você percebe no povo, isso é bacana, porque a cidade de Cielo tinha muitos aspectos modernosos, eu achei que ela guardava ainda mais coisas antigas, e não era, né? Até o cruzeiro era um cruzeiro que tinha sido restaurado, refeito, né? E tudo. Foi. E conheci o caçador de botijas lá de Limoeiro, fui saber que Limoeiro era a cidade das bicicletas. Essas coisas todas, muito interessante. Eu voltarei para Limoeiro, né? Tá. Pois é, vai voltar. Vamos voltar. Mas por hora estamos voltando aqui, né? Estamos voltando, né, através da tecnologia, né? E que a grande vantagem é porque pode ser vista de dia, de noite, de madrugada, a hora que a pessoa tiver interesse. E a conversa aqui não poderia ser melhor, né? Nós estamos aqui no entorno da data da considerada independência do Brasil, e nós trazemos aqui o Ayrton de Farias, que é uma pessoa que tem uma visão histórica bastante crítica, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu me lembro que eu tenho 55 anos, eu aprendi aquelas coisas, né? A gente aprendia naqueles livros de história e tal. Eu me lembro que eu me emocionei. Eu não sei nem porquê, mas me emocionei um dia que eu vi um livro, eu já formado, eu vi o livro de um adolescente, que a capa, não me lembro quem era o professor de história, mas eram várias pessoas, né? Ou seja, a sociedade, a população, com faixas.
e uma das faixas tinha assim na frente, né? O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. E eu fiquei, o que é isso, né? Ou seja, né, alguma coisa estava mudando, né? Então, para não mudar muito, eu vou começar esse nosso bate-papo com a pergunta que qualquer aluno do primeiro ano do Fundamental sabe responder. Viu, Ayrton? Vamos ver se o Ayrton sabe também. Quem proclamou a independência do Brasil? Essa pergunta, ela é simples, né, mas ao mesmo tempo muito complexa, né? Porque algumas semanas, eu acho que o Raimundo deve talvez lembrar, eu publiquei um artigo no Jornal o Povo, né, no Jornal o Povo Fortaleza, em que uma pergunta da minha filha, na verdade, né, como é que um português proclamou a independência do Brasil, né? Independência, no caso, os rompimentos políticos, né, com a coroa portuguesa, né, a metrópole portuguesa. Essa pergunta, essa pergunta dessa minha filha é uma pergunta muito, talvez, muito ingênua, mas muito procedente, porque é algo muito diferente, né? Algo para se pensar. Como é que um português separou o Brasil de Portugal? Então, isso apenas demonstra como é complexa essa questão da independência. Não é tão simplória, não é tão simples, né? Porque, na verdade, não existia um Brasil como nós temos hoje, no século XIX. A ideia de Brasil que havia na etapa colonial era outra, né? Era um território, né? Uma colônia, uma área colonial desconexa, eram ilhas de gente, ilhas, né? São Vicente, uma concentração maior, lógico, no litoral, né? Onde você tinha tido a cana-de-açúcar, mas algumas ilhas de gente nos sertões, com a mineração, os aldeamentos jesuíticos, algumas vilas que estavam surgindo, mas uma população muito desconexa e, o mais interessante, o mais importante, sem um sentimento de identidade nacional. Não havia uma identidade nacional. Na escola, nós aprendemos, a Tiradentes queria a independência do Brasil. Não é bem isso. Na verdade, não tinha Brasil. O que ele queria era a emancipação de Minas Gerais, Rio e, se desse, São Paulo. Não havia como libertar todo um território, porque era gigantesco o território, e não havia essa identidade, esse sentimento de ser brasileiro. Então, é uma coisa que chama muita atenção. O modo como foi feita a independência pelo herdeiro da coroa portuguesa e como é que esse território ficou unido. Lógico que não é um processo tão simples, mas isso nós vamos falar certamente ao longo dessa live. Né? Vamos sim. Vamos sim. E vamos refletir, né? Porque eu acho que de repente essa seria talvez uma grande oportunidade, né? Você entender esse bicentenário, os 200 anos do Brasil, como justamente uma oportunidade dessa sociedade, de nós, né? Fazermos um balanço desses 200 anos, né? Na realidade, assim, o que nós fizemos, o que nós fazemos como país e sociedade, talvez uma avaliação de correção de rumos, né? Eu fico pensando, existe talvez uma apatia, uma indiferença da população e do governo em relação a essa questão do bicentenário, porque nós não vimos, né, como outros países que comemoraram ou que fizeram comemorar no sentido de não propriamente festejar, né? Eu não estou chegando nesse ponto de festejar, né? De pensar o que é que nós temos que festejar nesses 200 anos, mas da gente aproveitar esse momento e repensar a nossa construção nesses 200 anos. Então, eu gostaria de saber de você, Ayrton, se você acha realmente que um balanço desse nível seria importante para a sociedade, ou se a sociedade, de repente, estaria preparada para fazer esse balanço diante do que a gente vê hoje, se era interessante nós fazermos uma avaliação dessa correção de rumos, e se existe realmente uma apatia, ou como você crê que a população vê esses 200 anos, esse bicentenário, da forma que nós estamos assistindo hoje. Tem um quadro famoso do Pedro Américo, né, que todo mundo conhece na escola, né, na internet, é muito fácil de você ver. Aquele quadro ele foi feito no final do século XIX, né, e só deixar bem claro, não é uma enganação. Né, o pessoal pensa que o cara quis fazer o quadro para enganar as pessoas. Na verdade, o quadro foi construído no momento em que o Estado Nacional Brasileiro estava sendo consolidado e era preciso aumentar a identidade nacional. Então, a ideia de um país, né, um ato heróico, a independência, Dom Pedro bem montado, né, os cavalos bonitos, todo mundo com a espada em punho, né? E lá no lado do quadro você tem um cidadão lá, um mestiço, não negro, carregando um carro de boi, né? Eu acho que o Pedro Américo ali, não sei se foi intencional dele, mas ele mostra muito bem
como é que a população talvez tenha presenciado a ruptura, né, do Brasil, desse território que era uma colônia, com a metrópole portuguesa. Foi uma independência feita para conservar uma ordem social, uma ordem política excludente, né? Havia um temor muito grande por parte dos potentados, dos comerciantes, que houvesse independência, como ocorreu, por exemplo, no Haiti, onde houve uma rebelião de escravos que puseram fogo na ilha e mataram quase todos os brancos, né? Ou uma rebelião, por exemplo, como ocorrera nos Andes, no Peru, na Bolívia, com Tupac Amaru, que era uma revolta indígena. Houve um temor muito grande de uma rebelião de escravos, de pobres. Então, a independência do Brasil, a ideia da ruptura, né, com Portugal, era uma decisão assim, dos últimos meses, né, maio, talvez, aí, junho, porque a ideia inicial desses grupos econômicos era manter uma monarquia dual, os laços com a coroa portuguesa. Só que Portugal, os portugueses de lá, né, insistiam no retorno do colonialismo, dos pactos coloniais, dos monopólios coloniais, e aí, então o pessoal decidiu, né, fazer a ruptura, cooptando o filho do rei de Portugal, o príncipe Dom Pedro, depois autoproclamado Pedro I. Então foi uma independência feita assim, em afogadilho, por grupos econômicos, especialmente do Rio, São Paulo e Minas. Não era legítimo, tanto que o 7 de setembro não era uma data de início cultuada. A data cultuada era 16 de outubro, que é a data do coroamento, da coroação de Pedro, príncipe Dom Pedro, agora como Pedro I. Se era cultuada a data da coroação, era sinal que ele não tinha tanta legitimidade perante a população. Tá? Porque havia republicanos, havia a questão da unidade territorial. Você morava em Belém, era mais fácil de Belém para Lisboa do que de Belém para o Rio de Janeiro. Não havia essa identidade nacional. Então, isso foi fomentado ao longo do século XX. Né? Inclusive, aí tem a história como disciplina surge com esse propósito. Né? A história é ensinada nas escolas, por isso que você viu o livro questionando essa ideia tão antiga, que eu também estudei lá na época dos anos 80, que é uma história para construir um país de glórias, um país como que predestinado a existir tal como é hoje. E não foi assim. O país existir foi preciso muito trabalho, escravidão, violência, revoltas separatistas foram sufocadas, cabanagem, balaiada, e depois se construiu essa identidade de ser brasileiro, pela literatura, o romantismo, né? A idealização do indígena, o Alencar, exemplo clássico disso, o Lídio Iracema, né? O guerreiro branco Martim, com os amores com a Índia, né? Que nasceu primeiro cearense e tal. Então, a literatura, a educação, a política foram formas de tentar fomentar isso. E no século XX, o futebol. Isso é interessante. O futebol foi muito importante, dos anos 30 aos anos 70, como elemento de identidade nacional. Ainda hoje é a pátria dos chuteiros. Né? Não é a seleção de futebol, é a seleção do Brasil. É o Brasil que está em campo. Né? Todo mundo vai ver a Copa do Mundo, mesmo quem não sabe nem como é que é a forma da bola, né? Vai estar lá torcendo, criticando o juiz, criticando o zagueiro, falhou não sei quem. É uma forma de fomentar uma identidade, uma unidade nacional. Então, um país que foi construído de cima para baixo. Fez primeiro um Estado excludente, uma monarquia, que excluiu negros, mulheres, indígenas, pobres, trabalhadores, da participação política, né? E depois construiu sua identidade nacional com um nacionalismo, algumas vezes, muito ingênuo, de que se exclui, né, em vez de agregar, de respeitar a diversidade, se acaba buscando impor modelos prontos do que é ser brasileiro. É claro que as pessoas elas não são ingênuas, elas percebem as coisas. Por mais que você tente impor uma forma de ver o mundo, os indivíduos eles têm formas de ver o mundo também próprias, conforme suas experiências, suas lutas, né, suas participações políticas. Então, você tem razão, há uma apatia muito grande em relação ao modo como boa parte das pessoas veem a questão do nacionalismo no Brasil. Em outras épocas, né, quando houve o centenário da independência, talvez houve um engajamento maior das pessoas. Nós temos relatos jornais da época, houve um esforço do governo, das autoridades, das instituições culturais, de buscar o máximo possível que as pessoas, de alguma forma, pudessem participar. Quando houve os 150 anos, era o governo Médici, né, também houve um esforço por parte do governo militar de integrar as pessoas com esse sentimento de exaltação do nacionalismo. Nesses 200 anos, isso não aconteceu, infelizmente.
né, que houve uma apropriação por certos grupos políticos da data, a exclusão de outros atores sociais, políticos, então acabou se revelando uma apatia, infelizmente, né? Porque é o momento de você celebrar, sim, isso não está proibido, a independência, nós somos críticos, mas temos que reconhecer que ela foi importante, sim. O Brasil tornou-se independente, tornou-se um país soberano, né? Pode não ser a soberania ideal, mas era um país independente, passou a ter uma moeda própria, ter relações políticas diplomáticas com outros países, relações econômicas, tem sua importância, sim. Porque não quer dizer que você vai ficar desse esplêndido achando que foi tudo maravilhoso, tudo perfeito. Não foi. Então, é preciso sim celebrar, comemorar, né, o 7 de setembro, ou a independência, como queira, mas também ser crítico. Infelizmente, isso não aconteceu nesses 200 anos. Eu queria fazer aqui uma... Eu, quando criança, que comecei os livros de histórias, né? E eu ficava sempre me indagando, meu pai não sabia me responder, porque Dom Pedro I, né, proclamou a independência naquele local onde se falava que foi na margem do rio, e por que não dentro lá de São Paulo, numa grande festa, com convocação das pessoas, do povo, né? Você tocou nisso aí já, dizendo que é, alguns problemas, né? Muita gente contra, talvez seja um momento já mais ideal para, né, mais confortável para ele, né? Então, mas mostra também isso aí onde existiu muitos embates, né? Políticos, contras e a favores. Nas minhas palestras sobre a Bárbara de Alencar, eu já encontrei alguns alunos conversando após a palestra, né? Primeiro admirados porque uma mulher fez parte, né, do movimento pela independência. Na cabeça deles, né, só homens, né? E indagaram também alguns, menor proporção, que tudo era muito longe, que essas mulheres, por ser mulher, não poderiam andar percursos muito grandes, né? E a gente vê muito a participação, não é tão publicada como a participação masculina dentro do processo da independência. Inclusive, quero aqui acomodar dentro desta pergunta, que durante, fala-se que Dom Pedro I teria tido uma reação após ler três cartas, uma era do Andrade, né, que era o conselheiro dele, José Bonifácio de Andrade, da mulher dele, que era Dona Leopoldina, que uma mulher, uma austríaca, né, do establishment, uma mulher que convivia com a cúpula, né, da política desde o país originário dela. Então, dentro dessas cartas, eu já li e tal, mas elas são poucos visadas, faladas. Será que não foi ali naquele local onde ele levantou, devido naquele quadro do Pedro Américo, né? Foi uma reação dele para ele fazer instantaneamente ali, pelo que ele leu nas cartas, incentivando, aconselhando, principalmente da dona Leopoldina, ou foi exatamente porque ele não quis chegar em São Paulo, de muitas provocações, porque tinham pessoas contra a independência, o Partido Português, entre muitas outras circunstâncias políticas, né? Então, tem uma mistura, um caldo muito grande que favorece a gente pensar sobre esse momento. A independência, são várias, né? Você tem independência em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, né? É claro que o grupo que estava em torno de Dom Pedro, ele vai buscar fomentar, como sendo a independência oficial. Então, não por acaso os monumentos, né, o imaginário construído, ninguém sabe se realmente houve o tal grado de independência ou morte. O certo é que a ideia da ruptura já estava articulada, e o que vai precipitar um insulto, um teor mais agressivo por parte das cortes portuguesas, levaria então a essa ruptura formal. Mas a questão a seguir era garantir, né, o governo, né? Porque na escola, você fala muito bem,
A gente passa, algumas vezes, a ideia para o aluno, né, que o Brasil tornou-se independente, ficou unido e Pedro I assumiu o trono. Pronto. Como, né, saíram os portugueses, ficaram os O mundo brasileiros, feliz. agora Dom Pedro I governa, acabou a conversa. Não foi bem assim. É um processo em construção. Como eu disse, não havia uma unidade, uma identidade nacional feita. Isso era construído ao longo do século XIX. E havia grupos que não aceitavam que Dom Pedro ficasse no trono. Alguns nem queriam uma monarquia, queriam a república. A república, nesse momento, é de uma causa que os grupos dominantes estão em imenso desprezo. Você entende, portanto, o tal do algerismo, o horror que teve Dona Bárbara de Alencar, os seus familiares, quando, em 17, defenderam a república no Crato. Né? Isso é uma coisa ofensiva, como se não bastasse propor a independência, ainda queriam proclamar uma república. Isso era algo inaceitável. Então, há vários projetos, né, que estão entrando em contato, se confrontando, pela forma como se deu a ruptura. E claro que isso deixou marcas profundas que nos anos seguintes estarão presentes. Não é à toa a quantidade de revoltas separatistas que vão ocorrer no Brasil. A cabanagem, balaiada. Aqui no Nordeste, que é onde é o Nordeste, a Confederação do Equador, o movimento de cunho republicano separatista, quer criar uma república no Nordeste, que hoje é o Nordeste, distante do reino do Brasil, distante do governo de Pedro I. Tá? Então, são questões para nós pensarmos. E, de novo, deixar claro como é complexa a independência do Brasil. Não é tão simples assim. Sobre a questão das mulheres, só para alencar, a questão da Dona Leopoldina. Realmente é uma figura que tem um papel importante, que algumas vezes não é tão exaltada. Uma mulher intelectualizada, mas uma mulher que pertenceu a uma família muito importante, os Habsburgo, uma família que há séculos dominava a política, influenciava a política europeia. Então, imagine, né? Um império, um imperador autoproclamado, que não é aceito por todo mundo, nem por todo o território, ter esse reconhecimento externo foi muito importante. Então, o papel dela é relevante, não só pela articulação política, mas porque permitiu um reconhecimento internacional à emancipação do Brasil, que era importante. Não bastava só o Brasil se proclamar independente, era preciso ser reconhecido como tal. E não foi fácil, porque o Brasil era monarquia. Não é à toa que hoje nós estamos de costas para a América Hispânica. Né? Havia desconfiança muito grande, a questão cultural, a língua, né, o português, mas também a questão de ser uma monarquia, diferente das repúblicas da América, né, hispânica. Uma monarquia que, de repente, tinha contatos com a dinastia de Bragança, os Habsburgo na Europa, havia um temor de uma recolonização da América. Então, de novo, você percebe como ela teve um papel a se ressaltar no rompimento dos laços entre Brasil e Portugal. O Ayrton de Farias, ele é autor de alguns livros, entre eles o de História do Ceará, né, que eu tenho duas edições aqui em casa do livro do Ayrton de Farias. E são livros muito bons para você entender, principalmente a questão da história, né, esse contexto da história que acontece lá fora e aqui dentro, né? Porque muitas vezes a gente fica preso muito ao que acontece lá fora e aqui dentro a gente não sabe, né? Eu queria, Ayrton, que você falasse um pouquinho, você até deu entrada, você falou da Revolução 17, da Confederação do Equador. O papel da Confederação do Equador no Ceará, que foi um papel forte, que ele atuante, e que teve um resultado que muita gente aqui, por exemplo, de Fortaleza, vai no passeio público e às vezes fica imaginando as histórias e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa confederação que foi rechaçada pelo Império na época, né? Todo o contexto, né, da independência, da formação do Estado Nacional. Tá? A ruptura com Portugal não significou a pacificação do território, porque havia resistências contra o Império, né, um Império centrado nas cortes do Rio de Janeiro, né, um Império que tinha a figura de Pedro I, que, ressalto mais uma vez, não era legítima, não teve eleição, logicamente, era uma monarquia, né? Mas ele era uma figura que não era, digamos, unanimidade por todo o território, nem no espectro político da época. Então, é um Estado que está se formando. Essa independência ela vai dar certo, há risco de recolonização. Lógico que nós estamos aqui em 2022 e parece tudo, né, estabilizado. Quem estava lá, lógico, não pensava assim. Havia temores do que irá acontecer a seguir.
Então, na intenção de conservar essa unidade desse território tão grande, de fortalecer o poder do seu grupo político, não, o Partido Português, Dom Pedro tratou de impor uma Constituição centralizadora a de 24. E essa Constituição ela desagrada a grupos políticos de norte a sul. Né? Um dos interesses que esses grupos políticos locais tinham eram almejar a chegar ao comando, né, do poder local. Né? No Ceará, isso aconteceu com a independência. Né? Os Alencar, o grupo liberal, chamado Grupo Patriota, né? Eles chegam ao comando do Ceará em 22. Né? Foram derrotados em 17, foram presos, humilhados, né? Mas em 22, com a independência formal de Portugal, do Brasil, esse grupo liberal ascende ao comando, né, da agora província do Ceará. A questão é que esse grupo passou a ter atritos com o imperador. Não aceitava o centralismo, não aceitava a imposição do império. Com a Constituição do Império, por exemplo, não tinha eleição para presidente, governador das províncias. Era uma nomeação do imperador. Então, o imperador ele vai tratar de nomear para governar o Ceará um aliado seu, óbvio, um corcunda, né, como dizia essa época, né, o Costa Barros, que era um comerciante de Aracati, comerciante rico, né, um homem conservador. Então, o Costa Barros é nomeado para governar o Ceará, ou seja, Alencar não perdeu o comando da província. Uma coisa que eles, desde 17, almejavam, né, ascender a esse controle local. E aí, então, não por acaso, os Alencar, o Ceará, vai aderir à Confederação do Equador que Pernambuco propunha. Pernambuco é uma província rica, naquele momento, ainda hoje é um estado rico, mas naquele momento muito mais rico, muito mais influente, e Pernambuco, então, deseja separar, criar uma república longe dessa monarquia centralizadora e do poder, do arbítrio, do autoritarismo do imperador Pedro I. E aí o movimento vai ter adesão de várias províncias. No Ceará haverá uma adesão em peso. Né? Não é à toa que nós temos nome de rua, nome de praça, Padre Mororó, Praça dos Mártires, Pessoando, Azevedo Bolão. É um movimento de grande adesão da província do Ceará. E também uma repressão duríssima, um banho de sangue. O Dom Pedro contrata mercenários, ao recrutamento forçado da população, que era uma coisa muito comum na época. Não havia umas forças organizadas. Né? Então, quem é que era recrutado? Eram as pessoas comuns, né? Homens com mais de 14, 15 anos de idade, na marra eram algemados e colocava as pessoas em pânico, né? Que inclusive vai ser repetida, por exemplo, durante a Guerra do Paraguai. Né? As pessoas tinham um enorme medo, não à toa, a visão negativa que havia das forças militares. Né? Os militares passam a ter uma visão positiva em política só após a Guerra do Paraguai que eles ganham. Né? Mas durante muito tempo havia um temor das pessoas e a violência. Né? A gente falou muito das mulheres, mas não pode esquecer as mulheres que estavam no dia a dia, né? Quando da independência. Né? Nessas campanhas militares, havia sistemáticos estupros. Né? Em guerra, geralmente quem paga um preço muito alto são as mulheres, violentadas, saques, né? Mortes de crianças, recrutamento forçado de crianças, muitas vezes. Ou seja, né? o dia a dia, né? A história do nosso povo, do Brasil, não é tão, algumas vezes, tão simplório como a gente, por vezes, imagina. É porque quando chega pra gente, já chega limpinha, né? A história esculpida. É limpa, é uma coisa... Essa parte toda aqui que tem no recheio aí, muitas vezes é desconhecida. Por isso que as pessoas, às vezes, banalizam. E para ficar assim, uma coisa mais complexa ainda, viu, Ayrton? Eu vou te perguntar o seguinte. Dentro desse contexto de 200 anos que nós estamos construindo esse Brasil que hoje nós estamos assistindo, né? E nós sabemos como é que está. No que pesa principalmente a desigualdade social, no que se pesa a questão, por exemplo, da democracia, né? Que é uma coisa que hoje em dia está se falando, né? 200 anos depois, ainda estamos aqui nesse papo de democracia, de defender a democracia, né? Que muita gente não entende o que é isso, defender a democracia, né? E a questão dos direitos humanos. Para onde é que a gente está indo? O que você vê? Qual é a tua reflexão a partir desse momento atual, onde nós estamos vivendo isso? A questão da desigualdade social, a concentração de renda, nós estamos vendo esse problema da economia que nós estamos vivendo hoje, o combate à democracia, essas instituições que estão claramente num combate
diários? Como é que você vê esse quadro? Bom, é uma pergunta muito complexa também, muito rica, né? Primeiramente, eu digo, como professor, eu temo muito o que está ocorrendo hoje no Brasil, que é um crescimento do negacionismo. Há grupos políticos revisionistas que simplesmente estão ignorando toda a complexidade da história, das relações sociais do Brasil e colocando para muita gente, jovens, inclusive internet, redes sociais, uma visão histórica excludente, autoritária, né, que acha normal o arbítrio, a morte, o ódio. Momentos como este, né, da independência, 7 de setembro, 200 anos da independência, são opções, momentos muito importantes para que nós instiguemos aos jovens, as pessoas, cidadãos mesmo comuns, a pensarem sobre o seu passado, pensarem sobre suas vidas, né? Olhar para o passado depende do presente, obviamente, né? Então, o passado do Brasil, a independência foi uma independência muito problemática, uma independência que excluiu mulheres, né? Uma ordem política que excluiu mulheres, escravos, pobres, indígenas, jovens, e que, infelizmente, há grupos que hoje veem isso como algo sem muita relevância, sem muita importância, mimimi, muitas vezes, e não é. Né? Eu acho que perdemos uma grande chance por 200 anos de fazermos uma grande festa, não é proibido celebrar de jeito nenhum, aproveitem a festa do livro em Limoeiro, né? Celebrem, né? Vejam os amigos, né? Se confraternizem, isso não está proibido, mas você também é um momento de reflexão. Isso não aconteceu, infelizmente. Então, ao contrário, né? O que nós temos hoje, eu digo, em sala de aula, na universidade, no ensino médio, são grupos que negam o passado, reduzem o passado, minimizam o passado. Para você ter ideia, Raimundo, o Brasil, pós 7 de setembro, o tráfico negreiro aumentou ainda mais. A gente fala muito, foi Portugal que trouxe para cá os escravos, né? Na verdade, não é tão simples assim a coisa. Né? Mas o tráfico negreiro internacional aumentou após a independência. Por quê? Porque um dos fatores que vai explicar por que o Estado brasileiro, que eu estou aqui o tempo todo falando, né, foi construído, foi consolidado mais ou menos em torno de 1940, 50, por os lucros do café. É uma soma simples. Né? O café é plantado no Sudeste, a capital do Império está no Sudeste, Rio de Janeiro. O café dá lucros para que o Império, então, derrote as revoltas que estavam pipocando pelo país, revoltas separatistas, e consolida esse Estado nacional na metade do século XIX. Né? E o café usou muito trabalho escravo. Né? Então, um momento desse é uma reflexão. Né? O Brasil foi construído, sim, com a escravidão. O racismo é uma questão séria ainda hoje no Brasil, que não foi superada. Não é silenciando, não é ignorando que essa questão irá sumir. Ao contrário, nós temos que criticá-la, entendê-la, compreendê-la, propor soluções, tentar alternativas, e a gente vai, logicamente, revendo, questionando o que está acontecendo. Né? Não há fórmula pronta, sagrada, mas encarar os problemas, sim, é uma coisa muito importante para nós como cidadãos, em especial nesse país como hoje, que tem desafios imensos pela frente. Né? E é um país imenso, né? É um país continental, né? Na realidade, com expansão de terra continental. É um país que ele é formado por muitas cabeças. Você não pode querer que no Ceará pense igual no Rio de Janeiro, que pense igual ao Acre. Não, são elementos diferentes. Eu estava vendo até uma pesquisa. Realidades diferentes, né? Realidades totalmente diferentes. Eu estava vendo uma pesquisa agora eleitoral e vendo essas realidades assim saltando nos olhos, né, de cada região. E assim, felizmente hoje houve um avanço no sentido das conquistas sociais, dos direitos, e de forma que hoje você consegue se discutir feminismo. Talvez a discussão ainda varie muito do que é aquilo que deveria ser e com que as pessoas compreendem, porque o nível de percepção das pessoas também é outro. A questão do racismo estrutural, que tem muito a ver com toda essa herança escravagista que nós tivemos, que foi uma herança arraigada forte. Né? Eu conheço muita gente hoje que, se pudesse, teria hoje o seu escravizado em casa. Né?
E o próprio sistema capital, que é um sistema que é pela exploração mesmo, o ser humano não é o mais importante. Então, assim, e nós estamos vivendo nesse contexto onde estão acontecendo, né, essas discussões, esses debates, mas, por outro lado, surge uma onda, que você falou do negacionismo, né? Essa onda do contrário, porque até pouco tempo essas pessoas não se manifestavam. Eu percebia muito isso. Eu fui do movimento estudantil e dizia: gente, o povo não se manifesta, o povo não se manifesta. E, de repente, o povo começou a se manifestar. E a gente começou a ficar assustado. Eles se manifestaram, mas de uma forma assustadora, né? E sem a compreensão dos fatos. Então, geralmente, existe essa coisa muito fascista, né? Da exacerbação da pátria. Então, agora nós conhecemos vários patriotas, né? Vários patriotas. Eles usam a bandeirinha verde e amarela, eles botam a camisa da seleção, que é a camisa do Brasil, né? Como você bem disse, né? A camisa do Brasil. E eles enrolam a bandeira no pescoço, onde a bandeira representa valores, porque a bandeira não é importante, a bandeira é um pedaço de pano, né? O que importa é o símbolo, os valores. os valores que tem por trás dela. E esses valores, por exemplo, como agora no governo nós percebemos aí pelo ministro do Meio Ambiente, que claramente estava destruindo a Amazônia, estava querendo destruir o verde da bandeira, e isso não inquieta esse patriota. O fato de nós estarmos agora, nesse 200 anos, mais de 500 anos depois, a gente está ainda voltando a atacar os povos originários indígenas, também não inquieta esses patriotas. O fato do povo pobre cada vez estar mais pobre também não inquieta. Então, é uma visão patriótica, né, que é muito arraigada. Essa coisa do 7 de setembro tem muito essa coisa da pátria, minha pátria, pátria amada, idolatrada, salve, salve. E no final da história, a gente não sabe de onde é que tem esse ímpeto desses patriotas, de onde é que vem essa visão, essa inspiração deles. Fala um pouco sobre isso, por favor, Ayrton, sobre essa visão patriótica. Esse é um tema que eu acabo estudando. Atualmente eu faço pesquisas, né, nessa linha. Eu estou estudando a extrema-direita, que em 79 e 80 realizou atentados à bomba em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Fortaleza. E um dos motivos que leva a esses grupos a realizarem esses atentados é a ideia de defender a pátria, né, defender a nação, os valores da família, né, a religião, né? Ou seja, esses grupos que estão hoje aí, eles não são um raio no céu azul de Fortaleza, né? Eles herdam tradições de muito tempo. Existe no Brasil o que é chamado por alguns autores de utopia autoritária. É uma crença que alguém, um regime com mão firme, vai trazer o progresso, vai trazer a ordem para que o país, enfim, realize o seu sonho de ser, não, a potência do amanhã, o Brasil no futuro, né? Enfim, chegar. O país do futuro. País do futuro, que é um velho mito que faz parte do imaginário do Brasil, né? A independência, a república, o tenentismo, o Estado Novo, o governo dos militares, né? A nova república, enfim. A abolição. A abolição move muito o imaginário do povo brasileiro. E é um mito altamente excludente, né? É um mito que, em vez de você agregar os divergentes, né, conversar, se busca, na verdade, muitas vezes, discricionar, excluir, eliminar, matar. Né? Então, para mim, vejo como algo muito dramático, você tem razão, essa questão, por exemplo, dos povos indígenas. Né? É quase inacreditável que nós, após 5 séculos, né, tenhamos ainda uma postura de governantes, não é só um governante, são vários grupos, né, são elementos, né, do parlamento, judiciário, na economia, que veem os índios como um trave ao progresso nacional. Né? Era a mesma ideia lá na colônia, basicamente, vamos plantar cana-de-açúcar, vamos exterminar os índios, porque eles estão aqui ocupando essa terra necessária para o planteio de um açucareiro. Né? Então, é algo muito trágico, mas, ao mesmo tempo, é algo que permite, né, que as pessoas que têm um compromisso com a sociedade mais justa, mais fraterna,
mais plural, que nós continuemos divulgando, combatendo, alertando os riscos que isso provoca. Porque não pode ser que o nosso destino seja um regime, uma sociedade que seja normal matar mulheres, matar negros na periferia. Não creio que isso seja algo para alguém que se entenda como dignamente, né, civilizado, civilizatório, no processo civilizatório, ver isso como normal. Não é possível. Né? Então, eu ainda creio que os intelectuais, né, a escola, a imprensa, a universidade, tem um papel muito grande, né, e não devia despertar, mas alertar para essas questões todas que nesse presente, infelizmente, uma parte da nossa população acaba difundindo, apoiando e propagando. Principalmente a escola, né, onde nós temos toda uma formação, né, desde os primeiros tempos, né, de uma compreensão até o fim da nossa vida, né? Então a escola, eu acho que tem agrega muito, né? E tem um espaço muito grande para fazer valer, né, um Brasil melhor. Eu acho que a escola, não tenha dúvida, né, que é um espaço privilegiado mesmo, que ele tem essa função, né? Mas a escola não funciona sem a família também, né? Não funciona junto. E uma coisa muito interessante é que a escola tem que conseguir, isso é um problema da educação, ela tem que conseguir sair das paredes da escola. É como a gente vê muito em questões ambientais. A escola tem toda aquela campanha, faz lá, não joga papel no chão, não pode fazer isso, vamos preservar o meio ambiente. E a criança guarda isso para falar para a professora, para colocar na prova, faz aquela apresentação que os pais só faltam chorar naquelas feiras de ciência, e quando sai da escola ele faz a mesma coisa que os pais fazem, que é jogar tudo pelo vidro do carro e tudo mais e tal. Eu me lembro que eu estava trabalhando num parque zoológico, e eu chegava para os meninos e perguntava o que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente. Eles diziam, nós temos que salvar o rio Amazonas, nós temos que preservar. Eu disse, na sua escola, e na sua casa, o que você pode fazer? Eles não sabiam. É uma questão prática. E da mesma forma, essa análise, essa nossa reflexão sobre o que nós queremos para o nosso país, que ninguém pensa nisso. A pessoa pensa na política, porque nós fomos no cabresto colocado a isso. Vamos votar em quem? Né? E tem que votar, porque aquela pessoa vai ser o salvador da pátria. Nós necessitamos de um herói. Seja um herói o Moro, seja o herói o Lula, seja o herói o Bolsonaro, é um herói. Nós precisamos de heróis. E nós escolhemos alguém e colocamos. E tem aqueles heróis do momento, né? Exato. E o nosso papel, a gente abre mão. Né? Aí onde eu estava falando da questão do patriotismo, né? Ou seja, eu não estou nem aí para o meu país, eu estou pensando em mim, nos meus benefícios. Mas eu acho que assim, já deu o nosso tempo, eu acho que talvez seja o caso da gente fazer as considerações finais. Né? Eu, da minha parte, estou muito feliz em estar aqui e ter sido convidado, ter sido lembrado para falar, não só logicamente, para os cidadãos de Limoeiro, mas para quem assistir essa nossa live. Parabenizar por mais essa iniciativa. Eu acho, sim, que nós estamos num momento de reflexão a respeito de tudo. Eu acho que não tem quem agora, nesse momento, viva e não fique meio incomodado com o que a gente está vendo, o que está se tornando o nosso país. Tem as intervenções bastante complexas que estão acontecendo, né? Não adianta falar agora, mas que a gente adote um pensamento de realmente focar no país. O que país eu quero para o meu futuro? Porque nós estamos construindo isso agora. Inclusive, nas eleições, nós vamos ajudar a botar um tijolinho, e pode ser um tijolo bom ou um tijolo ruim. E a gente vai ter as consequências disso. Né? Então, a gente fique muito atento a esse momento. Então, felicidade para todos nós. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui com o meu amigo Gilmar, o grande poeta Gilmar, que é o filho também da terra do Limoeiro, né? Meu amigo. Eu nasci em Tabuleiro. Mas você é de Limoeiro. Morei muitos anos. Casa, desde criança eu moro, a pré-adolescente que eu fui para Limoeiro. Pronto. Mas sou de Limoeiro também, porque eu tenho um título cidadão, então já fui assumido pela... Você já foi secretário de Cultura, você é da casa. E o meu amigo Ayrton de Farias também, que é um grande historiador, falo mais uma vez desse livro dele, entre outros tantos, né, que ele também é um pesquisador de futebol, tem livro dele em todo canto, mas o História do Ceará, que vocês
se puder adquirir, facilmente vocês encontram na internet. É um livro muito bom para vocês poderem se inteirar um pouquinho da nossa história, do nosso estado, que é muito interessante. Então, agradeço demais a participação também de vocês aqui comigo. E aí você, professor... Queria agradecer o convite do Gilmar, a prosa com o Raimundo e com o Gilmar, muito inteligente, uma conversa que poderia demorar talvez horas, né? Mas parabéns de novo pelo evento de Limoeiro. Eu fico muito feliz de nós termos eventos culturais que não sejam só na capital, né? Eu repito, reitero meu autoconvite, né? Em outro momento eu quero estar pessoalmente em Limoeiro, palestrar claro. com as pessoas, conversar com os alunos, com os professores, com as pessoas da cidade. Será um momento muito, muito rico, né? Porque eu acho que isso sim é uma contribuição pequena, mas muito de relevo, para nós pensarmos um outro país, outra realidade, né? De nós aprendermos a conviver, divergir não quer dizer ser inimigo, né? Divergir é democrático, forma respeitosa, divergir na verdade, contribuir para que o diferente possa levarmos a dar um passo adiante. Né? Então, eu acho que eventos culturais como esse têm sim uma grande contribuição. Parabéns à população da cidade, à gestão municipal e ao governo do estado que apoia, né? E que a gente consiga, em outros momentos, estarmos juntos, pessoalmente, debatendo, ouvindo e aprendendo, como aprendi muito com vocês nessa tarde. Muito obrigado, pessoal, pelo espaço. Você já está convidado para a nossa próxima feira, e o Raimundo Neto já é amigo lá da feira. Esteve umas duas vezes, né? Duas. Aércio de Farias, o primeiro livro que eu li seu foi sobre futebol. Uns livros que tem sobre o Fortaleza, o Ceará e o Ferroviário, né? Sim. Né? É o primeiro livro. Isso faz tempo, já. Mas... Vou dizer porque eu já que já é velho, não. Sim, mas experiência, talvez. Né? E eu agradeço muito ter aceitado o convite e estar aqui conosco e se mostrar interessado e para que estejamos juntos também lá presencialmente na Feira de Limoeiro do Norte, e vai ser muito bom para a gente, para a região. E Raimundo Neto, nós somos amigos também de longas datas, já trabalhamos com livros, né? Você é da coleção Pajeú, fez um livro maravilhoso sobre o Centro de Fortaleza. Você tem aí esse livro? Tenho um PDF, mas aceito o livro. Tá, eu vou ver aqui se ainda tem porque a gente pretende. O Ayrton de Farias está na dedicatória do meu livro, viu? Eu botei o nome dele lá. Obrigado. Eu vou ver se eu consigo um outro que é maravilhoso esse livro sobre o centro, é fantástico. E a gente está pensando, a região, de uma maneira de publicar novamente, porque esses livros são sobre os bairros, né? E Fortaleza, nós temos muitas publicações na área da história, da poesia, do romance, que é um celeiro de muitos escritores, poetas, né? E a contribuição de sua, Ayrton Farias, e do Raimundo Neto, ela é imprescindível para que a gente se compreenda e compreenda, né, essa cidade, esses nossos estados e o que existe ao nossos arredores, né? E saio daqui muito alimentado de saberes, de conhecimentos, de fatos novos. Sei que a nossa população vai ficar muito agradecida por ter ouvido vocês. E o Instituto Brasil de Dentro, aqui eu, em nome deles, estou agradecendo a vocês e a todos os que estão nos assistindo, né? Um bom dia, um grande abraço e até breve.